Antes de começar o vídeo, quero avisar vocês que os membros do canal têm acesso antecipado aos vídeos novos e sem anúncios. Então não perde tempo e apoie o canal no Seja Membro. Um novo covil duplo se abre na escola de Jinhá e o Odin-Chu chega em campo com uma equipe de elite. Mas o que ele sente do outro lado do portal é uma tempestade de mana que arrepia até um caçador de Rank S. Enquanto isso, no templo de Carternon, Sun Jinwoo trava um duelo brutal com o arquiteto, descobrindo que o inimigo domina as mesmas artes do monarca. Entre golpes que racham as pedras e sangue derramado, o sistema oferece a Jinwoo um preço, memórias antigas que revelam uma guerra colossal entre anjos prateados e o exército das sombras do monarca original. Do lado de fora, Choi Jong-in e Cha-Rain entram para resgatar Sun Jinwoo, mas encaram estátuas indestrutíveis e o próprio arquiteto, decidido a oferecer sacrifícios ao rei. E quando tudo parece ruir, o movimento muda o tabuleiro e a batalha toma um rumo que ninguém esperava. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago pra vocês o episódio 7 de Solo Leveling terceira temporada. E se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto para o 7, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela desse vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos o portal que se abriu na escola de Jinhá. Aquele é o covil duplo, onde Sun Jinwoo está. Os agentes da associação estão ali e de repente vemos que o Odin-Chu, o inspetor-chefe do departamento, estava chegando no local. Ele utilizava sua armadura de batalha. Seu objetivo é entrar naquele portal. O Odin-Chu trouxe 7 caçadores de elite da associação para poder acompanhá-lo. Ele sabe que esses caçadores não serão de grande ajuda para o caçador Sun Jinwoo e eles estão ali apenas para o caso de haver algum problema. Ao se aproximar do portal, Jin-Chu se assusta. Os outros caçadores perguntam o que aconteceu. O Odin-Chu estava suando frio. Ele pergunta como os outros não sentiram isso, esse frio na espinha. A tempestade mágica terrível que estava acontecendo dentro daquele portal. É como se a morte estivesse prestes a cortar os seus pescoços. O Odin-Chu pergunta se tem alguma guilda grande por perto, se preparando para uma raid. Os outros caçadores respondem que sim, a guilda Hunters estava se preparando. Jin-Chu pergunta sobre os 2 caçadores de Rank S dessa guilda, e é confirmado que Choi Jong-in e Cha-Rain irão participar da raid. Jin-Chu então ordena, façam um pedido de emergência para a guilda Hunters cooperar conosco. Jin-Chu se perguntava o que diabos realmente era o caçador Sun Jinwoo. Enquanto isso, no templo de Carternon, vemos o arquiteto. Suas 6 asas rapidamente se transformavam em 6 braços de pedra. Sung observava, e o arquiteto, sorrindo, parte para o ataque. Ele era rápido, e em um piscar de olhos, já estava próximo de Jinwoo. Nesse momento, ele ataca com um soco triplo. Sung tenta se defender, mas é atingido por aqueles 3 golpes que são simultâneos. Ele é jogado na parede com toda a força, causando assim uma grande explosão, e algo realmente assustador acontece. Sun Jinwoo cospe sangue, ele sentia a dor daquele golpe. Sung estava surpreso, ele percebe o arquiteto avançando novamente, mas dessa vez Jinwoo consegue fugir a tempo. O primeiro ataque do arquiteto passa direto, mas para outros 2 socos que estavam prestes a acertar o caçador de Rank S. Aqueles socos desferidos com os braços que saem das costas do arquiteto realmente eram poderosos. Todo o templo de Carternon estava sendo destruído pelo impacto de seus golpes. O arquiteto sorria, mas de repente ele se surpreende. Sun Jinwoo estava vivo. Ele conseguiu conter os seus ataques. Mesmo estando completamente ferido, os olhos de Sung brilhavam. O arquiteto sorria e dizia: mas que surpresa, você está superando as minhas expectativas. Nesse momento, Sung é atingido por um soco, porém no segundo ataque, ele consegue se esquivar. O golpe o atinge de raspão e vemos o sangue de Sun Jinwoo escorrendo. Mas essa foi a oportunidade perfeita para ele acertar o primeiro golpe no inimigo. Sun Jinwoo atinge o rosto do arquiteto com um poderoso soco direto. O arquiteto é jogado para trás. Ele dizia: quem diria que uma luta contra um humano seria tão interessante? Não pensei sequer uma vez em toda a minha vida que um humano seria um oponente digno. Mas que interessante. Nesse momento percebemos que o soco de Jinwoo quebrou um pouco do rosto de pedra do inimigo. Porém, aos poucos, sua verdadeira forma parecia estar sendo revelada. O arquiteto se prepara e Sung dizia: ele me chamou aqui depois que eu cheguei no nível 101. Deve achar que esse tipo de ataque é o bastante para me derrotar, mas eu consigo. Arquiteto, você ainda não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Por que criou o sistema e por que fui escolhido como um jogador? O que está acontecendo
como o mundo. Sung Jin-woo estava coberto de sangue, um de seus olhos estava completamente vermelho. O arquiteto avança rapidamente sobre ele e diz: "Você quer uma resposta? Entendo. Deve estar pensando que suas perguntas não serão respondidas se me matar." Sung Jin-woo começa a correr. Ataques corpo a corpo são inúteis. Sendo assim, ele irá testar algo. Ele ativa a autoridade do monarca, mas o arquiteto diz que era inútil tentar atacá-lo de longe. Ele também ativa um poder semelhante em sua mão. Naquele momento vemos que as duas habilidades invisíveis estavam se chocando, criando uma bolha de impacto que empurra os dois para trás. Sung estava surpreso. O inimigo podia utilizar as mesmas habilidades que ele. Isso quer dizer que ataques a longa distância são inúteis também. O arquiteto sorria. Ele diz que não importa se você conseguir me matar ou não. A resposta que irá receber já foi definida desde o momento que eu planejei tudo isso. O arquiteto utiliza o seu poder, que é semelhante à autoridade do monarca de Sung Jin-woo. Ele consegue controlar as armas das outras estátuas que foram destruídas. Aqueles objetos são atraídos até o arquiteto. Com seus 8 braços, ele segura cada uma daquelas armas, machados, lanças e espadas. Ele estava preparado para lutar. Sung então invoca suas adagas negras do Rei Demônio. Ele pergunta como conseguiu planejar tudo isso e como conseguiu me dar esse tipo de poder. O arquiteto então revela: "Eu não o escolhi, pelo contrário, eu fui apenas o arquiteto do sistema de fortalecimento de jogadores. Meu plano é perfeito." Sung dizia em pensamentos: "Não tenho muito tempo sobrando, não tenho outra escolha senão atacá-lo diretamente." O arquiteto avança para atacar. Ele diz que ambos devem lutar até que o tempo se esgote. Ele salta para atingir Sung com suas armas, mas Jin-woo consegue se esquivar no último instante. O arquiteto atinge o chão, mas ele não para de perseguir o caçador de rank S. Ele tenta cortar o caçador Sung Jin-woo com as suas armas, mas nenhum desses ataques conseguia atingi-lo. Sung dizia em pensamentos: "Mas o que é isso? Meus sentidos estão ficando mais afiados. Eu consigo ver espada, lança, clava, martelo e machado. Sinto que consigo prever os ataques dele." Sung Jin-woo desvia de cada golpe. Nenhuma das armas inimigas consegue atingir o seu corpo. O arquiteto começa a ficar preocupado e dizia em pensamentos: "Ele está bloqueando e desviando dos meus ataques com sua própria força e ainda está ficando mais rápido." Sung Jin-woo avança na direção do inimigo. Com um ataque de suas adagas, ele consegue arrancar um dos braços do arquiteto, que dizia: "Mesmo sendo um corpo falso, é impressionante que tenha conseguido me ferir. Entendo, houve um motivo para você ter sido escolhido. É só um pouco, mas ele também tem aquilo." Sung Jin-woo estava furioso. O seu olhar assusta o arquiteto, que grita: "Você é só um humano, como ousa?" Faltavam 3 minutos e 45 segundos para o tempo acabar. Algumas estátuas de cavaleiros começam a se levantar novamente. Até mesmo a estátua de Deus, que foi derrotada, se levanta. Sung Jin-woo avança sem pensar 2 vezes. Ele tem pouco mais de 3 minutos para derrotar o inimigo. A habilidade Autoridade do Monarca é ativada. Sung atinge o chão e, com o impacto, ele lança todas as estátuas de cavaleiros para longe. Depois disso, Jin-woo continua avançando, mas a estátua de Deus desfere um soco. Ele tenta acertar Sung Jin-woo, mas o caçador consegue se esquivar. Ele aproveita a chance para avançar na direção do arquiteto. Sung começa a atacá-lo com suas adagas. As outras estátuas se aproximam, mas Sung já havia cortado mais alguns braços do inimigo. Porém, de repente, Sung é atingido por um ataque da espada do arquiteto. Ele fica sem reação e logo em seguida, seu ombro é atingido por um golpe de escudo. Aquela estátua era a mesma do escudeiro que arrancou a sua perna quando Sung era o caçador mais fraco da Coreia. Sung fica surpreso. Ele estava furioso ao se lembrar que esse escudeiro era o mesmo daquela vez. Nesse momento, Jin-woo salta e, com apenas uma cotovelada, ele atinge a cabeça da estátua e destrói completamente o seu corpo. O arquiteto fica assustado e Jin-woo mais uma vez o ataca. Dessa vez, outros braços do arquiteto são cortados e uma grande explosão acontece no templo de Caternon. Faltava pouco mais de 2 minutos para o tempo acabar, mas Sung havia conseguido derrotar o inimigo. Ele coloca sua adaga negra no pescoço daquele ser e o arquiteto dizia: "Eu perdi, o teste acabou."
Sung Jin-woo conseguiu derrotar o arquiteto. Ele venceu o ser que criou todo aquele templo e também o sistema utilizado por Sung para subir de nível. Porém, muitos outros mistérios cercam o arquiteto. Quem realmente ele é de verdade? Qual o seu propósito? E por que Sung Jin-woo foi escolhido? Está gostando do vídeo? Então deixe seu gostei. E continuando, o arquiteto aponta para Sung Jin-woo e diz: a resposta está dentro de você. Uma mensagem do sistema aparece. As memórias dentro de Sung serão liberadas se ele aceitar. O arquiteto diz que a escolha do caçador de Rank S. Jin-woo fica apreensivo. O que seriam essas memórias? Ele então responde que sim. Sung Jin-woo aceita. As memórias então são liberadas nesse momento. Uma intensa luz toma conta daquele lugar. De repente, tudo fica escuro. Sung Jin-woo é levado para outro lugar, em um outro mundo, onde vemos uma horda de monstros avançando. Aquele era um verdadeiro exército, e Sung estava ali, como se fosse um espírito, observando aquelas memórias do passado. Ele se perguntava, mas o que é isso? Tem tantos monstros aqui. De repente os monstros param seu avanço. Eles olham para cima. Sung se pergunta para onde eles estavam olhando. Sung também olha para cima e nesse momento ele se assusta. Aqueles são vários portais que apareceram no céu. Sung estava surpreso. Aquele lugar possui um céu escuro e inúmeros monstros. Aquele lugar definitivamente não era a Terra. Elfos de gelo, orques superiores, goblins, seres gigantescos e inúmeros outros monstros. Se todos eles passassem por um portal de uma só vez, os humanos não teriam chance alguma. Mas se não for contra os humanos, que eles estão se preparando para lutar. De repente os portais começam a brilhar, eles estavam sendo quebrados. Essa é uma quebra de dungeon. Sung Jin-woo irá descobrir a verdade. Com a quebra de dungeon, algo inesperado sai daqueles portais. Aqueles seres possuem asas angelicais. Sung se pergunta o que estava acontecendo. Centenas de anjos saem de dentro dos portais. Aqueles seres celestiais possuíam asas brilhantes e além da armadura que protege seus corpos, e como armas, eles empunhavam as lanças. Sung estava surpreso ao ver aquela cena. Um daqueles seres divinos segura uma trombeta. Ele então assopra aquele objeto. O som que ecoa naquele lugar significa guerra. Os monstros estavam lutando, todos juntos, contra os guerreiros prateados. Aquela era uma batalha feroz, o som das armas se chocando umas nas outras e de armaduras sendo destruídas. Os rugidos se tornaram gritos e o chão se tornou um rio de sangue. Os guerreiros prateados eram fortes e quando os monstros estavam prestes a serem aniquilados, os guerreiros que estavam os matando pararam um por um. Vemos o exército dos monstros completamente dizimado, seus corpos cobriam o chão, mas naquele momento uma sombra chega até ali. Aquele ser então ordena: ergam-se. Sung Jin-woo fica surpreso. Esse era o exército das sombras. Todos os mortos daquele lugar se erguem novamente. Eles se tornaram soldados das sombras e iriam lutar novamente contra os seres celestiais. Sung então observa o responsável por usar essa magia e se pergunta: então isso quer dizer que ele é o Monarca das Sombras? Aquele é o Monarca das Sombras original. Ele estava montado em uma espécie de cavalo das sombras e o monarca possuía uma poderosa armadura que cobria o seu corpo. Ele controlava o exército das sombras. Ainda não era o fim para os monstros que haviam morrido. Eles ganharam novos poderes através das sombras quando renasceram. Sung Jin-woo fica surpreso com a quantidade de soldados que aquele monarca das sombras poderia invocar. Ele sequer se comparava a esse cara. Os monstros que se ergueram dos mortos correram em direção dos guerreiros alados. Aquela era uma batalha entre os guerreiros de lanças e espadas contra o exército das sombras. Os monstros das sombras eram cortados, mas facilmente se regeneravam. O exército de guerreiros prateados e o exército das sombras entraram em conflito no campo de batalha. Rugidos eram ouvidos de longe e a terra tremia. O que antes era um massacre unilateral se tornou uma guerra completa. O destino daquela guerra foi alterado por apenas um ser. O monarca das sombras invoca uma gigantesca espada negra. Ele então avança e com um único golpe consegue cortar vários inimigos. O cavalo das sombras avança contra o exército alado. Seu mestre atingia os adversários com sua lâmina negra. Velocidade e poder. Esse era o ataque do Senhor das Sombras. O monarca nesse momento utiliza sua magia
Essa é a autoridade do monarca. Nesse momento percebemos que os seres alados começam a explodir. Sung estava surpreso com o poder da autoridade do monarca. Através de sua força e regeneração, os soldados das sombras aniquilaram os inimigos. Parecia que havia acontecido uma tempestade nos lugares que o monarca passou. A vitória dos monstros e do monarca das sombras era iminente. Isso antes deles aparecerem. De repente, algo chama a atenção do monarca, mas enquanto isso, no mundo humano, vemos alguns caçadores chegando até o portão do covil duplo. Choi Jong-in, o soldado supremo, e Cha-Rain estavam ali ao lado de Wo Jin-Chu e outros caçadores de rank A. Choi Jong-in dizia, a magia é enorme. Disseram que o caçador Sung Jin-Wo estava lá dentro, não é? Wo Jin-Chu responde que sim, porém Cha-Rain identifica que essa magia gigantesca não é do caçador Sung Jin-Wo, então de quem deve ser? Choi dizia, um covil duplo, parece que vamos conseguir confirmar os rumores. E estamos devendo uma para o caçador Sung Jin-Wo. Wo Jin-Chu se lembra da conversa que teve com Sung há algum tempo atrás. O caçador de rank S revelou que não foi ele quem fechou a dungeon do covil duplo na primeira vez. Então por que ele voltou até esse lugar? Não posso dizer que foi uma coincidência. De repente, as portas daquele lugar se abrem. Choi Jong-in fica perplexo. Ele se pergunta o que diabos aconteceu naquele lugar. Que lugar era esse? Vemos várias estátuas despedaçadas e a estátua de Deus caída em um canto. Wo Jin-Chu dizia, estava mesmo aqui, e pensar que havia mesmo estátuas. E também uma estátua de um Deus. De repente ouvimos a voz do arquiteto que dizia, mas o que é isso? Eu não convidei nenhum humano para este lugar. Que reviravolta inesperada. O arquiteto se levanta novamente. Em suas costas, ele ainda possuía um braço. E dessa vez, queria derrotar os caçadores que invadiram. Os caçadores de rank A da Guilda Hunters ficam assustados. Eles diziam, um monstro que pode falar? Eu ouvi errado. Esse é um monstro que consegue falar o idioma humano. O arquiteto sorri e então responde, silêncio. E pensar que iriam interromper o descanso do rei. As pessoas se perguntam o que ele queria dizer com o rei, e vemos Sung Jin-Wo de pé. Ele estava paralisado e uma aura mágica envolvia seu corpo. Os olhos de Sung brilhavam. Ele estava revivendo aquelas lembranças do passado. Os caçadores de rank A se perguntam o que Sung Jin-Wo fazia ali parado. E de repente um deles é atingido, seu corpo é cortado. Vários caçadores de rank A são cortados naquele momento. Esse era um poderoso ataque do arquiteto. Cha-Rain estava surpresa, seus olhos brilhavam. Ela tentava acompanhar os movimentos daquela criatura. O arquiteto, após cortar os caçadores, dizia, vocês servirão como primeiro sacrifício ao rei. Esse vilão irá matar todos os caçadores que estão ali presentes para prestar oferendas ao monarca das sombras, Sung Jin-Wo. Vemos o monarca das sombras original. Ele havia acabado de derrotar o exército de guerreiros alados. Sung Jin-Wo observava todos os acontecimentos dessas memórias que foram ativadas. E de repente, dois portais gigantescos se abrem na frente do monarca. Um dos portais era azul e o outro era vermelho. Naquele instante, vemos várias bandeiras saindo dos portais. Os porta-bandeiras carregavam estandartes dos outros monarcas. Do portal azul, vemos sair um exército gigantesco de demônios que se aproximava. À frente deles estava seu líder, Baran. Sung Jin-Wo reconhece aqueles estandartes que são demoníacos. Esses eram os clãs Ricado, Paitos, Garshi e o clã Hadir, que a Exil faz parte. Do portal vermelho, vemos sair uma poderosa fera, um lobo branco gigantesco de olhos vermelhos. À sua volta estava um exército de monstros e feras que também avançava. Esse é o monarca das presas, Rakan. Rakan e Baran se aproximam. Eles encaram o monarca das sombras, que estava em seu cavalo. Ele tentava entender o que estava acontecendo ali. Enquanto isso, no covil duplo, vemos os caçadores de rank A que foram cortados pelo arquiteto. Os healers da Guilda Hunters estavam tentando curá-los o mais rápido possível. Choi Jong-in pede para que os feridos sejam levados para a retaguarda. Vemos que nesse momento as estátuas estavam se levantando, mesmo em pedaços, elas estavam prontas para lutar. Até mesmo a estátua de Deus estava se levantando e o arquiteto dizia, minhas criações irão continuar a lutar até que sejam massacradas, mas darei a honra de verem o renascimento do nosso rei.
Isso é, se algum de vocês sobreviver. Os olhos da estátua de Deus começam a brilhar. Aquela coisa estava sorrindo. Choi Jong-in percebe que esse era um ataque mágico e grita para que todos desviem. A estátua de Deus dispara um poderoso raio de seus olhos. Aquele raio de magia destrói tudo o que está em seu caminho. Choi Jong-in consegue desviar. O herói de Rank S concentra seu poder de fogo. Ele então dispara uma poderosa magia na cabeça daquela estátua gigante. Jong-in dizia: aproveitem essa chance para destruir as estátuas de pedra. Vemos que os outros caçadores enfrentavam as estátuas de pedra restantes. Wo Jin-chul parte para o ataque. Ele salta e desfere um poderoso soco no rosto de uma das estátuas, mas para sua surpresa, seu ataque não faz efeito algum. Wo Jin-chul nem sequer arranhou aquela coisa. Elas são mais resistentes do que ele esperava. E de repente, uma grande explosão acontece na cabeça daquela estátua. Choi Jong-in estava dando suporte e atacava com sua magia. Ele diz que a defesa dessas coisas não é normal e por isso todos deveriam tomar cuidado. Esse nível de magia não é o bastante nem para arranhá-los. Até mesmo o caçador de Rank S não estava conseguindo derrotar aquelas coisas. Aparentemente as estátuas também possuem defesa contra a magia. Os caçadores de Rank A diziam: Senhor Choi, a habilidade de provocar não funciona com eles, nem a habilidade avançada de telecinese. Choi Jong-in estava desesperado, afinal, eles não poderiam fazer nada contra esse inimigo. Ele olha para o lado e percebe que Sung Jin-woo ainda estava imóvel. Ele diz que precisam acordar o caçador Sung Jin-woo. Jong-in se pergunta se ele estava hipnotizado ou algo do tipo. Ele não sabe o que está havendo, mas acordá-lo é a única solução que eles possuem. Choi Jong-in então dispara uma bola de fogo na direção de Jin-woo, porém quando estava prestes a atingi-lo, seu poder de fogo é bloqueado. Jong-in fica surpreso. O arquiteto protegeu Sung Jin-woo. Ele não deve ser acordado. O arquiteto parte para o ataque e dizia: como ousam interromper o descanso do rei? Seu alvo era o mago de Rank S, mas de repente, antes que possa atingi-lo, o avanço do arquiteto é parado por 3 caçadores de Rank A. Wo Jin-chul e os outros conseguem contê-lo. Ele grita para a caçadora Cha Ha-in: deixe isso com a gente e vá acordar o Sung Jin-woo. Cha Ha-in aceita aquele plano. Ela avança rapidamente na direção de Sung. Enquanto isso, em sua mente, o jovem Sung Jin-woo revivia as memórias do monarca. Ele observa a guerra que aconteceu. O exército das sombras enfrentou o exército daqueles outros 2 monarcas. Os demônios e as feras se uniram para tentar derrotar o monarca das sombras. Sung dizia: não importava quantas vezes fossem destruídas, as sombras sempre ressurgiam. Se fosse comigo, minha mana já teria se esgotado. E pensar que ele teria mana o bastante a ponto de não acabar. Mesmo com tudo isso, os demônios e monstros que saíram dos portais estavam matando as sombras, sem se importar com mais nada. Se fosse uma simples guerra entre os monstros e os guerreiros prateados, eles nunca iriam se atacar assim. Então quer dizer que o monarca das sombras não estava do lado dos monstros? Se não for isso, então isso é uma guerra interna. Vemos que o cavalo das sombras, utilizado pelo monarca, tinha sido perfurado por lanças e espadas. Vários corpos de inimigos cobriram o chão. Sung Jin-woo entendeu que aquela era uma guerra interna entre antigos aliados. E vemos que na frente do monarca das sombras estava o rei demônio Baran, o monarca das chamas brancas, que havia sido derrotado. O monarca das sombras se aproxima e diz: parece que hoje será o dia em que nossa guerra terá um fim. O que fez vocês me traírem? Baran sorria e responde: mas que pena, essa era a chance perfeita para acabar com você. O monarca das sombras queria saber o motivo daquela traição. Por que eles fizeram isso? Baran começa a rir e pronuncia palavras em uma língua desconhecida. O monarca das sombras fica surpreso e então ativa o seu poder. Aquela é a autoridade do monarca. Ele consegue puxar o corpo de Baran até que chegue à sua mão. Ele segura no pescoço do monarca das chamas brancas, que continua dizendo algo. O monarca das sombras então acaba matando o outro monarca. Sung Jin-woo então percebe que conhece os olhos daquele monarca derrotado e se pergunta onde teria os visto. O monarca das sombras solta o corpo do monarca demoníaco e depois retira o seu capacete. Nesse momento, Sung Jin-woo avista a face do rei demônio Baran e então finalmente entende que esse é o mesmo inimigo que ele enfrentou no castelo demoníaco. Ele se pergunta por que Baran estava naquelas memórias. Sung olha as suas mãos. Ele estava no corpo do
do Monarca das Sombras e se pergunta quando isso aconteceu. Ele não havia percebido isso antes. Dentro de seu corpo, ele percebe que agora possui 2 corações, um coração humano e um coração das sombras. De repente, uma intensa luz ilumina aquele lugar. Sung olha para trás e percebe que os seres alados, mais uma vez, estavam atacando. Nesse momento, as memórias do Monarca das Sombras se encerram. Enquanto isso, no covil duplo, Cha-Rain estava enfrentando o arquiteto. Ele diz que a caçadora era muito interessante. Ele gostaria de vê-la tentando parar seus planos. E Cha-Rain é uma espadachim. Ela utiliza suas habilidades com a espada para atacar o arquiteto. Ele consegue defender os golpes da caçadora de rank S e dizia: é isso mesmo, tente o máximo que puder. De repente, Cha-Rain é atingida no ombro. Ela é cortada pelo inimigo. O arquiteto começa a rir e dizia: acabou. Então, no fim, todos foram subjugados pelo meu plano. Mas que chato. Vocês humanos são tão chatos. O que quer que façam, mesmo que tentem atrapalhar meus planos, os resultados sempre serão previsíveis. Choi Jong-in e o Odin-Chu estavam preocupados. Esse inimigo realmente é muito poderoso. Os caçadores de rank A também tentavam se defender e o arquiteto dizia: ações triviais são inúteis e vocês nunca conseguirão atingir resultados fora das minhas expectativas. De repente algo atinge o rosto do arquiteto. Esse era um ataque do caçador de rank S, Choi Jong-in. O mago de fogo dizia: temos que acordar o caçador Sung Jin-woo, não tem outro jeito. Cha-Rain aproveita que o inimigo estava distraído e mesmo ferida, ela avança com toda a velocidade na direção de Jin-woo. O arquiteto, porém, era muito rápido e em um piscar de olhos já estava próximo dela. Cha-Rain consegue esquivar do ataque inimigo no último instante e o arquiteto diz que isso realmente foi impressionante, mas ele fica surpreso ao ver que uma sombra estava saindo do corpo daquela mulher. Como sabemos, Sung Jin-woo colocou seus soldados das sombras vigiando os caçadores de rank S da Coreia. Ao ver aquilo, o arquiteto dizia: de acordo com as regras desse salão, todos os que estiverem aqui não poderão sair e ninguém pode entrar. O que quer dizer que o rei colocou um soldado em você. Como entrou aqui? Qual sua relação com Sung Jin-woo? Cha-Rain responde que ela é uma amiga de Sung. Eles são amigos e vieram salvá-lo. O arquiteto sorri. Isso queria dizer que não era da vontade do rei o que estava acontecendo. Mas tudo bem, ele dará uma chance para a caçadora. No dia de hoje, um grande monarca chegará a este mundo. Vou lhe dar a oportunidade de presenciar esse momento. Entretanto, com exceção de você, todos os outros humanos aqui morrerão. Os caçadores cercam Cha-Rain para protegê-la. As estátuas avançam sobre eles, porém algo chama a atenção do arquiteto. De repente, Sung Jin-woo surge e acerta um poderoso soco no rosto do inimigo. Os caçadores da Guilda Hunters estavam em perigo. As estátuas controladas pelo arquiteto estavam prestes a matá-los. Mas de repente, Sung Jin-woo acorda. Ele acerta um poderoso soco no inimigo e consegue quebrar o maxilar do arquiteto. Sung pergunta o que ele fez com seu corpo. Os olhos do caçador de rank S brilhavam com uma cor roxa, a mesma cor emanada de seu novo coração. O Odin-Chu estava surpreso. Choi Jong-in sorri aliviado e Cha-Rain também não esperava por isso. O arquiteto tenta se levantar mais uma vez, mas Sung Jin-woo pisa em sua cabeça. O arquiteto estava assustado e pergunta: então você não é o rei? Porque o rei não assumiu o seu lugar? Como você foi capaz de manter a sua consciência, mesmo após receber o coração negro? A consciência de Jin-woo deveria ser trocada pela do Monarca das Sombras, mas isso não aconteceu. O caçador de rank S então entende. Essa luz em seu peito é o coração negro. É graças a esse coração que ele consegue usar essa magia incrível. Sung Jin-woo utilizava o título de Exterminador de Demônios. Os requisitos para ativar esse título era ver as memórias de Barão, o Rei Demônio, e governante das Chamas Brancas. Esse grande poder o reconhece como mestre, e com o coração negro ativado, sua mana aumenta em 100.000. Agora Sung Jin-woo possui 109.433 de mana. O arquiteto estava assustado, seu plano não deu certo, e observando ele, Sung dizia:
Tem duas coisas que tenho certeza depois de ver a reação desse maldito. Primeiramente, o efeito que esse coração negro teve não foi o que ele queria. E segundo, esse coração negro não era para me beneficiar. As memórias recebidas não foram o bastante. Ainda não descobri o que estou procurando. Você me disse que não me escolheu como jogador. O que é um jogador? O que estava planejando? O arquiteto estava surpreso com isso e dizia: não me diga que, maldito monarca das sombras, acha mesmo que os outros monarcas lhe deixarão em paz? De repente, Sung Jin-woo invoca várias de suas adagas. Elas flutuam ao seu redor. Esse é o poder da autoridade do monarca. Ele aponta suas adagas para o arquiteto e ordena que ele responda a sua pergunta. O arquiteto começa a rir. Você é mesmo um humano que está acima das minhas expectativas. Acho que compreendo o porquê foi escolhido. Os caçadores de rank A ficam assustados. As estátuas que os músicos estavam paradas começam a caminhar na direção de Jin-woo. Elas começam a se mexer. Várias estátuas estavam vindo de todos os cantos do salão. O arquiteto sorrindo dizia: se você me matar, então ninguém irá parar as minhas criações. Ainda vai me matar? Os olhos de Sung brilhavam. Ele estava furioso e responde: se eu te matar e depois me livrar de todas as estátuas. O inimigo então tenta falar alguma coisa. Se me matar, eu sou o arquiteto. E então, porém Sung completa: eu posso voltar a ser um caçador de rank E? Sung sorri. Ele dizia: já pensei nisso antes. Só porque o arquiteto do sistema desapareceu, não quer dizer que o sistema que já foi criado irá sumir também. Estou certo? O arquiteto fica assustado. Ele tenta forçar o sistema a restringir os poderes de Sung Jin-woo, porém o inesperado acontece. O sistema nega o acesso de seu administrador. O arquiteto foi recusado pelo sistema. Ele se pergunta por que isso estava acontecendo, e Sung Jin-woo responde: assim, algum tempo atrás, pensei que isso poderia acontecer. O poderoso Sung Jin-woo irá devorar o sistema. Ele prometeu que iria superar o sistema. Sung dizia: seu sistema deve ter sido construído de forma descuidada. O arquiteto fica furioso. Ele chama o caçador de maldito. Mas de repente, todas as adagas de Sung começam a atacar em alta velocidade. Jin-woo desfere apenas um ataque e parte o arquiteto ao meio. Enquanto isso, suas adagas, controladas pelo poder do monarca, acabam de destruir o corpo do inimigo. Porém, antes de desaparecer por completo, o arquiteto dizia: isso não estava nas minhas previsões. Te darei uma profecia. Quando os pilares de fogo que sustentam o céu estiverem erguidos, a morte inevitável irá bater à sua porta. Sung Jin-woo olha para trás e apenas responde: manda ver. Enquanto isso, do lado de fora do portal, vários caçadores e agentes da associação estavam esperando o retorno de todos. Eles diziam: já faz uma hora que os caçadores entraram. Acha que alguma coisa deu errado? Uma caçadora responde: se alguém da nossa guilda entrasse, aí seríamos nós que estaríamos com problemas. De repente, todos avistam os caçadores saindo do portal. Wo Jin-choo, Choi Jong-in, Cha Ha-in e os outros. Os caçadores de rank baixo estavam com medo. Eles não imaginavam que caçadores de elite voltariam nesse estado. O que diabos aconteceu nesse portal de rank C? Wo Jin-choo se aproxima. Ele pergunta se aqueles caçadores eram da guilda Courage e se eles poderiam ajudar a carregar os feridos. Prontamente os caçadores ajudam e de repente Sung Jin-woo sai do portal. Suas roupas estavam rasgadas e seu rosto estava sujo de sangue. Sung dizia em pensamentos: tenho certeza que o corpo principal do arquiteto está em algum outro lugar. Não é como se eu não ligasse pro que ele estava dizendo, mas não acho que ele estaria disposto a me contar mais coisas. Wo Jin-choo se aproxima de Sung. Ele revela que quase 20 caçadores de elite morreram nessa raid. Se uma quebra de dungeon acontecesse, o número de mortos seria inimaginável. Porém, Sung Jin-woo tentou impedir tudo isso sozinho. Em pensamentos, Jin-choo dizia: sei que pedimos um relatório sobre o covil duplo que a guilda Courage descobriu, mas pensar que ao tentarmos ajudar, tudo o que fizemos foi aumentar o número de mortes. Porém, Sung responde: foi graças à Guilda Hunters e à divisão de monitoramento que eu consegui sair vivo. Jin-choo diz que não há o que fazer, eles sempre devem ficar de olho nos caçadores de rank S, e também foi ele que pediu a cooperação da Guilda Hunters. Apesar disso, o resultado foi desastroso. Ele pergunta como Sung sabia que havia um covil duplo naquele lugar. Jin-woo responde que a dungeon o chamou até ali. Jin-choo não entende muito bem o que ele quis dizer com isso. Sung responde que é isso mesmo, ele recebeu uma mensagem mandando ele ir até lá. Jin-choo gostaria de ver essa mensagem, mas Sung responde que isso é algo que pode ser visto apenas na sua mente.
O Jinchu fica surpreso, como Sung está explicando com muitos detalhes. Certamente isso não é uma brincadeira. Jinho realmente é alguém difícil de entender. Cha-Rain também se aproxima de Sung. Ela pergunta se ele estava bem. O caçador de Rank S responde que sim, mas de repente ele se sente tonto e diz: na verdade não, eu estou um pouco cansado. Jinho cai no chão. Todos os caçadores ao redor ficam desesperados. Essa é a primeira vez que observam o caçador mais forte da Coreia em uma situação tão complicada. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Mas continuando, vemos vários caminhões carregando cristais de mana. Eles estavam indo para Tóquio, no Japão. Os caminhões começam a descarregar os cristais em volta do portal de Rank S que se abriu naquela cidade. O caçador de Rank S chamado Yuri Orloff dizia: 200 mil toneladas de cristais de mana devem ser o bastante para infundir mana na região. Vou ativar a barreira no portal e cobrir a área ao redor com cristais de mana. Depois disso, a barreira vai consumir a mana dos cristais ao redor. Mas sabe, tem algo estranho. Um dos agentes da Associação de Caçadores Japoneses pergunta o que seria, e Yuri responde: não, a barreira mágica está perfeita, mas parece ter alguém por perto. Os olhos de Yuri brilhavam e ele gritava: ei, quem é você? Por que está aqui? O homem não entende muito bem o que o caçador de Rank S estava fazendo. Ninguém responde Yuri, e o homem dizia: a quebra de dungeon acontecerá amanhã. Então quem seria tão corajoso para ainda estar por aqui? Yuri então responde: eu nunca disse que seria uma pessoa. O jovem fica surpreso e ao fundo vemos alguém em cima de um prédio. Esse é um homem que já conhecemos, Sung Il-Huan, o pai de Jinho. Observando aquilo, ele dizia: mas que cara esperto. Apesar disso, acho que eu não deveria estar surpreso, vendo de onde seus poderes vieram. De qualquer forma, parece que finalmente começou. Os olhos de Sung Il-Huan brilhavam. Tudo está indo como planejado. Essa tragédia, o gigantesco portal de Rank S do Japão, logo se quebraria. Vemos alguns guardas que vigiavam a área em volta do portal. Naquele lugar também tinham tanques de guerra. Os caçadores de Rank S do Japão também estavam ali. Essa é a guilda Drawsword. Kanai Tawaka dizia: então era mesmo necessário mover o exército? O novo líder, Heiji Sugimoto, responde: se por algum motivo o Yuri Orlov falhar, vamos precisar ganhar tempo para os caçadores se prepararem. Kanai diz que os soldados seriam os escudos humanos. Reiji diz que eles não são muito diferentes, já que estão na linha de frente. Isso só mostra como os humanos são inúteis frente a um desastre. Yuri Orlov andava pelas ruas daquele local. Ele diz que está ótimo, tudo está perfeito. Talvez ele até poderia conseguir fechar esse portal de Rank S sozinho. Seria bom ouvir as pessoas dizerem que eu sou um cara que conseguiu fechar um portal de Rank S sozinho, mas acho que eu não deveria ser tão egoísta assim, já que tem outros caçadores ajudando aqui. O caçador de nível nacional pega uma garrafa de bebida. O agente japonês diz que esse tipo de bebida seria proibido, mas Yuri pede para ele se acalmar. Afinal, ele só estava bebendo para comemorar. Agora ele dará o maior show de todos. Quantos caçadores de Rank S estarão de prontidão? O homem responde que serão 15 ao todo. Yuri acha que são poucas pessoas para ver o seu show. O que os Estados Unidos está fazendo? Eles não enviaram nenhum caçador de Rank S para ajudar o Japão. O homem responde que um portal de Rank S apareceu em Maryland. Não surgiu um portal apenas no Japão, Inglaterra e Índia também, e todos ao mesmo tempo. Yuri diz que o mundo todo está sofrendo com pouca mão de obra. De repente, o homem se assusta. O portal estava se quebrando. Aquela era uma quebra de dungeon. Agora os monstros podem sair. Enquanto isso, Sung Jinho finalmente acorda. Após derrotar o Covil Duplo, ele perdeu a consciência. Sung estava se recuperando em um hospital. E de repente, seu amigo Jinho chega até aquele quarto. Sung pergunta o que houve. Jinho estava chorando. Ele diz que Sung só acordou agora. Eles achavam que o caçador de Rank S tinha morrido. Ninguém imaginou que ele dormiria por 3 dias inteiros. Sung estava surpreso. Ele não sabia que dormiu por tanto tempo. Será que estava tão cansado assim? Ele realmente não tinha descansado direito ultimamente. As memórias que o arquiteto mostrou não saíram de sua cabeça. Sung pergunta para Jinho o que está acontecendo no mundo. Ele quer saber do portal de Rank S do Japão. Jinho fica triste de repente. Nesse momento vemos o que aconteceu no Japão. Os caçadores japoneses estavam junto dos soldados e eles estavam assustados. Alguns gigantes saíram do portal. Os caçadores assustados diziam: um boss de Rank A está saindo do portal, como se fosse um monstro comum. Em frente ao portal, Yuri Orlov
diz que isso não é um problema. Todos devem assistir. Ele utiliza seu poder e, absorvendo a mana dos cristais ao redor, Yuri cria uma enorme barreira. Aquela barreira era poderosa e prende os gigantes lá dentro. De repente, o gigante acerta o machado na barreira. Yuri começa a rir e dizia: e pensar que um mero monstro de rank A iria aparecer. Acham mesmo que isso iria quebrar minha barreira? Nesse instante, um gigante ainda maior aparece. Ele joga o gigante menor para trás. Esse monstro é verdadeiramente colossal. Yuri se assusta com o tamanho daquela criatura e de repente o gigante prepara um ataque e com apenas um golpe de sua lâmina ele consegue cortar aquela barreira. Voltando ao presente, Jinro diz para Sung que a raid do Japão não deu certo. Enquanto isso vemos o pai de Jinro. Ele havia apagado novamente em seu escritório. Ele dormiu por 23 horas e 46 minutos. Seu guarda-costas disse que o levaria ao hospital caso se passassem as 24 horas. Assim como Yomi Young-han havia instruído. Ele também é informado de que uma paciente conseguiu acordar do sono eterno. Ela era a mãe do caçador, Sung Jin-woo. E também uma pessoa estava ali para vê-lo. Aquela é sua filha, Yojin-hee. Na raid do Japão, vemos Yuri sendo jogado pelo gigante. O caçador de rank S estava com muito medo. Ele iria ser devorado por aquele monstro. O gigante então engole Yuri Orlov e os canhões começam a atirar contra ele. Vemos que alguns helicópteros também atacavam, porém eles não conseguiam ferir nem sequer os gigantes menores. Apesar da chuva de disparos, tudo aquilo era inútil. Até mesmo Reid diz que essas armas não funcionam contra os monstros. Ele ordena que os caçadores de rank S ataquem. A guilda Drowsworth avança na direção de um dos gigantes. O plano deles era cegá-los para que não possam ver seus movimentos. Então o ataque de Kanai e Reid seria direto nos olhos. Porém de repente o gigante contra-ataca. Ele também era rápido e consegue atingir os caçadores de rank S em pleno ar. Kanai e Reid são jogados para trás. Mesmo sendo grande, aquele adversário era rápido demais. Realmente era um monstro absurdo. Um dos helicópteros fazia a transmissão da TV. Apesar de estarem longe, conseguiam ver que a raid estava sendo um verdadeiro desastre. É como se o inferno tivesse vindo para a Terra. O mundo todo está ansioso para ver se os caçadores podem impedir esse desastre. Sung Jin-woo assistia àquela reportagem. Ele acredita que se as coisas continuarem assim, vai acontecer o mesmo que aconteceu na ilha Jeju, o que fará com que todo o continente fique em perigo. Sung precisava se apressar, porém de repente sua irmã diz para ele não ir. Ela sabia que ele estava pensando em ir para o Japão, porém Sung responde que não iria. Ele trabalhou tanto até agora que deve tirar uma folga. Ele pede para Jin-ah não se preocupar. Sung vai até uma praça. Ele se senta em um banco e conversa com Bero. Ele pergunta se a Formiga das Sombras esteve assistindo novelas enquanto vigiava Jin-ah. Isso era bem óbvio. Sung pergunta como sua irmã estava. Bero responde que não houve nada demais. Ela esteve dormindo bem todos os dias, mas Sung acredita que Jin-ah ainda está traumatizada pelo que aconteceu em sua escola. Ela nunca tentou impedi-lo de ir para uma raid, tirando, é claro, a primeira vez que ele fez isso. Sung caminhava e se perguntava o que deve fazer. De repente um carro se aproxima dele. Sung é levado até Yomi Young-han. Sung pergunta o que ele queria e o homem responde: olá, caçador Sung Jin-woo. Sou o presidente da Yojin Construtora. Não acredito que dinheiro possa comprar tudo, ainda mais quando estou falando com um caçador de rank S. Yomi Young-han oferece para Sung um cheque em branco. Ele dizia: espero que possa considerar isso como sinal de sinceridade vindo de mim. Sung então percebe o que será dito, não poderá sair daquela sala. Não seria algo tão simples. Ele pergunta o que o presidente queria comprar, e o homem responde que ele tem a mesma doença que a mãe de Sung Jin-woo. Sung pergunta se Jin-woo sabia disso, porém o homem responde que apenas 3 pessoas, além de seu médico, sabem disso. Sung agora seria a 4ª pessoa. O homem conheceu a história da mãe de Sung quando buscava por um tratamento para essa doença. Ele queria saber a verdade, e se Sung o ajudar, ele nunca esquecerá disso. Sung então percebe que hoje seria um dia de decisões difíceis. Tóquio estava em chamas. A quebra de dungeon destruiu toda a cidade. No helicóptero vemos os repórteres assustados. Aquilo era horrível. É como se qualquer sinal de vida humana estivesse sendo apagado. Os gigantes devoraram as pessoas, porém os repórteres acreditavam que estavam voando alto demais, e por isso os gigantes não conseguiam alcançá-los. E por não estarem no helicóptero de combate, eles não precisam atacar, por isso ficarão bem. Mas de qualquer forma, o monstro maior dentre os gigantes, ele esteve protegendo o portal enquanto os outros andavam por aí.
Ele está esperando por alguém, mas quem seria? O repórter diz que, na sua opinião, aquele gigante nem sequer estava vivo. Ele pode até estar respirando e se mexendo, mas é como se movesse em um tipo de padrão, como se estivesse sido programado para isso. O outro repórter entende o que seu amigo quer dizer. É como se o monstro fosse uma máquina. Porém, se fosse realmente isso, as balas teriam funcionado contra ele. Só 2 dos 31 gigantes foram derrotados. Fazem 2 dias desde que a quebra de dungeon aconteceu. Eles se perguntam se os caçadores realmente conseguirão parar esses monstros antes de todo o país ser destruído. Enquanto isso, na Coreia, Jin-Ho fica assustado. Sung acabou de anunciar para ele que iria para o Japão ajudar na raid. Seu amigo pergunta se Jin-Ho não viu os jornais. Isso é algo completamente diferente da Ilha Jeju. Monstros tão grandes nunca foram vistos antes. Sung, porém, responde: se conseguirmos derrotá-los, nossa guilda ficará famosa. O caçador de rank S dizia em pensamentos: será que isso é tão perigoso que até mesmo Jin-Ho, que geralmente acata todas as minhas ordens, venha falar comigo tão preocupado assim? Provavelmente sim, devido toda a destruição que foi causada. Jin-Ho então faz um pedido. Ele deveria acompanhar Sung Jin-Ho nessa missão. O incidente do Portal Vermelho, a raid da Ilha Jeju e até o Covil Duplo. Todas essas missões foram notícia e possuem uma coisa em comum. Jin-Ho não está em nenhuma foto junto de Sung. A única coisa que ele pode se orgulhar é estar ao lado de Sung. Isso é vergonhoso, mas Jin-Ho é o orgulho de Jin-Ho. Sung fala que isso não é algo que o filho de um cara rico deveria fazer. Jin-Ho pede para que Sung permita que ele vá junto, mas Jin-Ho diz que até pouco tempo ele estava tentando impedi-lo. Porém, seu amigo responde: eu confio em você, irmão. Se você estiver seguro, então também vou estar. Sung sorri, mas ele diz que isso tudo era brincadeira. Por que diabos ele iria ao Japão? Ele diz para Jin-Ho ir para casa descansar. Ele fez um bom trabalho. Sung vai embora, e enquanto caminhava ele dizia: posso não ter usado os soldados das sombras, mas a força do arquiteto era parecida com a minha. E estou acima do nível 100, o que quer dizer que deve ter inimigos com um nível ainda maior. O mundo é realmente vasto, o que significa que também tem pessoas mais fortes que eu por aí. Seria bom que eu parasse de pensar que sou o único que pode resolver esse problema. Não sou um herói ou algo do tipo. Sung chega em casa e sua mãe estava preparando o jantar. Sung pergunta onde está sua irmã e sua mãe responde que Jin-Ah não estava com fome. Sung deveria fazer escolhas difíceis nesse dia. Ele precisa tomar uma decisão e então se lembra de sua conversa com o pai de seu amigo. Sung Jin-Ho não aceitou aquele cheque em branco. Ele diz que não poderia fazer nada para ajudá-lo. Yeon Myung-han pergunta como a mãe de Sung foi curada. Sung então responde: senhor presidente, se eu soubesse como e quisesse vender essa informação, eu já tinha dito. O homem entende aquela resposta de Sung Jin-Ho, que vai embora dali. Enquanto descia o elevador, ele pensava: esse homem pode ser o pai de Jin-Ho, mas eu não conheço ele. Não sei que tipo de pessoa é o presidente, se está realmente doente ou se está planejando algo. Tem uma quantidade limitada de água sagrada, por isso devo ser cuidadoso. A oferta era tentadora, mas não foi o bastante para me convencer. Se eu tivesse que tomar uma decisão agora, então Sung Jin-Ho diz para sua mãe que iria sair hoje. Em pensamento, Sung tem a certeza de que pessoas mais fortes que ele realmente existem, mas ele não deveria se preocupar se continuar evoluindo. Ele deve continuar indo para as batalhas e ficar mais forte. De repente, sua mãe dizia: seu pai também saía no meio da refeição, sempre que recebia uma ligação dizendo que havia um incêndio. Vou ajudá-lo a preparar sua mochila depois que terminar de comer. A mãe de Jin-Ho sabia que seu filho irá enfrentar um grande desafio e sua irmã deitada na cama escutava tudo aquilo. Era como Sung imaginava. Ela está traumatizada devido ao perigo que presenciou. A noite chega, Sung vai até o quarto de Jin-Ah. Ele queria conversar com ela. Ele não sabe por onde deve começar, mas então toma coragem e diz: seu irmão quase morreu esses dias. Na verdade, quero dizer que sempre estive entre a vida e a morte, mas dessa vez pensei mesmo que fosse morrer. Foi bem perigoso. De qualquer forma, eu consegui voltar vivo. Sempre fui grato e feliz por voltar para casa vivo todas as vezes. Então vou voltar para casa dessa vez também, eu prometo. Sung agradece sua irmã, que chorava embaixo dos lençóis. Obrigado por não ter dito para eu não ir até agora. Jin-Ah fala que ele iria da mesma forma. Sung responde que sim, porém ele já voltaria.
De repente vemos as sombras cobrindo seu corpo. Aqueles são seus soldados das sombras, Sung dizia. Não se preocupe, não importa o quão longe eu esteja, seu irmão sempre vai te proteger. Enquanto isso, o presidente da Associação de Caçadores Coreana, o Sr. Go Gun-hee, participava de uma coletiva de imprensa. Sung Jin-ho também participava desse evento. O caçador de rank S mais forte da Coreia, junto da associação, decidem ajudar os japoneses. Sung então vai até o Japão. Junto dele estava seu fiel escudeiro Jin-ho. Ele carregava uma enorme mochila, cheia de equipamentos para essa raid. As pessoas ficam surpresas ao verem ele andando assim pelo aeroporto. Jin-ho não tirava os olhos de Sung. Vários seguranças faziam uma barreira para conter os fãs de Jin-ho que estavam ali, além, é claro, de vários repórteres que queriam entrevistá-lo. Essa é a guilda Jin, formada por Sung Jin-ho e Oh Jin-ho, um caçador de rank S e um caçador de rank D. Vemos alguns soldados resgatando os civis feridos. Um deles anuncia que, infelizmente, não terão quartos para todos os feridos e poderiam aceitar apenas mais 3 ou 4 pessoas no máximo. Um senhor revela que haviam mais 10 feridos naquele lugar. O soldado responde que não é hora de se preocupar com pessoas que poderão morrer a qualquer momento. Os gigantes estavam indo para aquele lugar. As pessoas vão morrer se ficarem ali. O casal de idosos não queria deixar os outros feridos para trás. Eles iriam protegê-los até o fim. O soldado japonês então decide ficar também. Ele não poderia deixá-los ali e ir embora sozinho. Ele diz que deveriam entrar no prédio, mas de repente, 2 dos gigantes aparecem. As pessoas ficam assustadas e os soldados começam a atirar. Porém, as balas não funcionam contra aquela criatura. O gigante iria atacar os civis e um dos soldados se joga na frente. Mas nesse momento, uma sombra gigantesca atinge aquele monstro. Aquela era uma lança feita de sombras, que perfura o peito do gigante e o joga no chão. Os soldados estavam surpresos. Quem teria feito aquilo? E ao olharem para trás percebem que aquele era um monstro gigante feito de sombras. Esse é Dima, uma das sombras mais poderosas de Sung Jin-ho. Os soldados japoneses se perguntam que coisa era aquela, e de repente Sung aparece. Ele dizia: "Isso foi perigoso, parece que terei que mudar de lugar, já que é perto demais do hospital." Alguns destroços estavam prestes a cair do casal de idosos, e nesse momento Jin-ho consegue protegê-los com seu escudo. Ele irá ajudar a manter as pessoas seguras. Sung Jin-ho agradece seu amigo e então se prepara para iniciar a batalha contra os gigantes. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Se inscreva, deixe seu gostei e um comentário sobre qual será a história